A paz de Deus com todos. Eu me chamo Fabiano. Eu me chamo Esaú. Nós somos instrutores aqui de saxofone do GEM do Jardim Cacique aqui em Suzano, tá? O motivo desse vídeo, pessoal, a gente vai falar um pouquinho a respeito do nosso instrumento, né, Zão? Então, pessoal, antes da gente mostrar o instrumento e tocar o instrumento, né, a gente vai falar um pouquinho da história, né? O instrumento foi inventado por um belga chamado Anthony Joseph Sax. Futuramente, né, depois de um tempo, ele foi apelidado de Adolf, né, era o apelido dele, né? E o Sax faz parte do sobrenome da família, então ele adotou esse sobrenome, então ele é mais conhecido como Adolf Sax, tá? É um belga, nasceu na Bélgica, né? Esse homem, ele estudava, tocava instrumento, ele estudava também em conservatório, e ele tocava flauta e clarinete, né? Porém, ele gostava de tocar o instrumento, mas ele achava difícil, né? Não é isso? Isso mesmo. E aí o pai dele já era inventor de instrumentos, né? A família já tinha ali aquele dom de inventar instrumentos. Então ele começou a trabalhar num novo instrumento que tivesse um timbre agradável. Ele buscava um instrumento que tivesse um timbre ali que timbrasse com as cordas, né? Que fosse parecido com as cordas, porém que fosse fácil de tocar. Então, baseado ali na mecânica da flauta, ele foi e inventou o sax. A história é um pouco mais longa, tem mais detalhes, né? Mas enfim, ele acabou patenteando esse instrumento no ano de 1846, tá? E a família do sax, pessoal, ela é bem extensa, né? Quando foi patenteado ali, foi patenteado 14 instrumentos, tá? A gente não sabe de cabeça, a gente vai ler para vocês aqui. Então, vamos mais, ó. Então vamos lá. O saxofone foi patenteado em 1846, incluindo 14 variações. Então, dentro da família do sax, nós temos 14 construções de instrumentos diferentes, né? Fazendo esse compêndio aí da família do sax. Então, são eles: o sopranino em mi bemol, o sopranino em fá, o soprano em si bemol, o soprano em dó, o alto em mi bemol, o saxofone alto em fá, o tenor em si bemol, o tenor em dó, o barítono em mi bemol, o barítono em fá, o baixo em si bemol, o baixo em dó, o contrabaixo em mi bemol, o contrabaixo em fá. Contudo, os mais usados pela relação acústica são o soprano em si bemol, o alto em mi bemol, o tenor em si bemol e o barítono em mi bemol. Como a gente está fazendo o vídeo para a nossa realidade, tá, pessoal? Para a realidade da CCB, a gente vai falar um pouquinho aqui agora da história do saxofone na CCB, né? Antigamente não tinha nenhum empecilho, você poderia escolher qualquer um desses instrumentos e tocar, né? Hoje em dia, pessoal, até pela falta de espaço nas igrejas, a orquestra cresceu muito, né? Então, tem instrumentos que não são mais admitidos pela orquestra, até também questão de afinação, de dificuldade de tocar. Então, hoje, os instrumentos que ainda são admitidos, pessoal, na congregação, tá? É o saxoprano reto, tá? Nós temos também o saxoprano curvo, já vamos mostrar para vocês. O saxofone alto em mi bemol, o reto em si bemol, o alto em mi bemol, o tenor em si bemol, tá? Em dó não é mais admitido, e o barítono em mi bemol, tá? Antigamente a gente também admitia o sax baixo e o sax contrabaixo. Hoje não é mais admitido pela questão que eu acabei de falar, de espaço, enfim. Aqui na nossa igreja nós temos o privilégio de ter todos os instrumentos que foram citados aqui da família do saxofone, nós temos aqui. Então nós vamos trazer os irmãos aqui, cada um vai mostrar o seu instrumento e a gente vai mostrar para vocês aí todos os instrumentos da família que a gente falou aqui, beleza? Então vamos lá. Então, irmãos, aqui ó, nós temos o sax soprano curvo. Antigamente a gente chamava de sopranino, mas na verdade não é, pessoal. O sopranino, ele é em mi bemol e ele é menorzinho ainda, tá? Então na congregação eu pelo menos nunca vi sax sopranino. Esse aqui é o soprano curvo, esse aqui é o soprano reto. Aqui nós estamos com o nosso irmão Elias, tá? Faz comum aqui. O Esaú, ele toca soprano reto também, né? Ele só pegou emprestado o soprano curvo para mostrar para vocês, tá? Então esse é o soprano reto. Na verdade os dois instrumentos é o mesmo, a diferença é que aqui eles curvaram, mas é o mesmo instrumento, tá? Aqui nós temos o nosso irmão Adelso, da nossa comum também. Esse aqui é o sax alto em mi bemol, certo?
Esse aqui é o meu instrumento, sax tenor em si bemol, tá? Então, si bemol, os dois, mi bemol, si bemol. Aqui nós temos o nosso irmão Ademir, mais conhecido como Miro, né? Nós temos o instrumento dele que é o sax barítono em mi bemol, tá? E aqui nós temos o nosso irmão Samuel, né? Com o sax baixo em si bemol, tá? Também da nossa comum, né, irmão Samuel? O Miro também da nossa comum. Então aqui no Cacique nós temos todos os instrumentos da família do sax, tá? Como já foi falado anteriormente, tá bom? Lembrando que para novos candidatos, esse instrumento aqui e esse aqui não pode mais ingressar na orquestra, tá? Só o soprano reto, só esses quatro, né? Soprano reto, alto, tenor e barítono, tá bom? Então, irmãos, falando agora a respeito da família, né, do naipe a qual o saxofone pertence. Apesar do saxofone ser construído de metal, né, vocês observarem que ele é construído de metal, ele faz parte da família das madeiras, tá? Por quê? Uma por causa do timbre, tá? Que se assemelha aos instrumentos da família da madeira, e outra pelo motivo a qual o som do saxofone é produzido, que é através da palheta, tá? Então essa daqui é a palheta. Essa palheta ela vibra e aí a gente produz o som do instrumento. E a palheta ela é construída de madeira, de bambu, né? Então por isso o saxofone ele entra na família das madeiras, tá? Então na orquestra sempre os irmãos pedem, agora vai tocar só os metais. Ah, meu instrumento é de metal, vou tocar. Não, a gente considera a parte que vai fazer o som aparecer, que no caso é a palheta, e a palheta é de madeira, então por isso ele entra na família das madeiras, correto? Correto. Lembrando também que é conhecido como cana, né? Isso. Então se ouvir esse termo, já sabe que é o mesmo material, é bambu. Isso. E também, pessoal, hoje em dia, com a tecnologia, né? Isso aí, antigamente não tinha essa tecnologia, acho que nem existia plástico na época, né? Em 1846. Mas hoje em dia nós temos palhetas feitas de outros materiais, inclusive essa daqui, ela não é de cana, tá? Essa daqui ela é de fibra, tá? É fibra sintética. Então nós temos também de plástico mesmo, acrílica, né? Acrílica, temos a de cana, temos essa de fibra e outros materiais aí, tá? Porém a mais indicada para soar bem nos hinos tocados nas congregações é indicado a de cana. Isso. Ela dá uma sonoridade um pouco mais aveludada. A gente até mais para frente vai falar a respeito da boquilha indicada, da palheta, tá? Então a gente aborda melhor esse assunto, tá? Então, pessoal, a gente vai falar agora a respeito da afinação, tá? Uma coisa muito importante, tá? Porque o nosso instrumento ele desafina, tá, pessoal? Todos os instrumentos desafinam. A não ser que seja um instrumento de afinação fixa, como um teclado, por exemplo, né, que é eletrônico, aí não desafina. Mas esses instrumentos, eles sofrem, pela construção deles, né, eles sofrem variação através da temperatura. Então, se está um dia muito calor, você vai ter uma afinação. Se esfria, de repente, o material vai sofrer ali a ação da temperatura e vai desafinar, ou vice-versa, tá? Então, antes de mostrar como afina, pessoal, vou explicar aqui um detalhe para vocês entenderem. Então, nós temos dois instrumentos aqui semelhantes, como vocês já viram. Esse é o soprano curvo e esse é o alto. O que muda aqui em relação um ao outro, assim, olhando, né? Olhando, eu já percebo que esse aqui é menor que esse, de tamanho. Se ele é menor, ele é mais agudo. Quanto maior o instrumento, mais grave. Né? Quanto menor, mais agudo. Então a afinação funciona do mesmo jeito, pessoal. No sax, a afinação ela acontece aqui, ó. A gente tem o tudel, tá? A gente tem aqui essa cortiça, tá? E a afinação é feita aqui, ó. Eu vou colocar a boquilha, tá? E vou chegar no lugar que vai dar a afinação, tá? Então como que funciona? Vamos pensar aqui nos dois instrumentos, é um exemplo. Quando eu olho lá no meu aparelhinho, no meu metrônomo, né? E o instrumento está baixo, quer dizer que o instrumento está grande. A gente vai sempre pensar assim: baixo é igual a grave,
grave é igual a grande, né? Então o instrumento está grande, ele está baixo. O que eu tenho que fazer para ele chegar na afinação? Eu tenho que diminuir o tamanho do instrumento. Ele está grande demais. Eu preciso diminuir. Como que eu diminuo? Eu vou colocar isso aqui para dentro, tá? Automaticamente eu diminui o tamanho do instrumento, ele chegou na afinação. Se eu olhar no metrônomo e ele estiver muito alto, quer dizer que ele está pequeno. Alto é igual a agudo, é igual a pequeno. Então se ele estiver muito alto, eu preciso chegar ele no tamanho normal. Então o que eu vou fazer? Vou aumentar o tamanho do instrumento. Aí ele chega no tamanho normal, tá? Então vocês sempre pensando dessa forma, fica fácil de fazer a afinação. Era muito comum antigamente, né? Quando a gente estudava, né? A gente observar os saxofonistas, eles marcavam, ele afinava o instrumento e marcava aqui de caneta, né? Então toda vez que ele ia tocar, ele chegava e colocava o instrumento aqui, meu instrumento está afinado, né? Como se o instrumento não sofresse variação de temperatura, mas o instrumento varia de acordo com o dia. Então, se no dia que ele marcou aqui fosse um dia muito quente e ele chegar num dia frio, o que vai acontecer? O instrumento vai estar desafinado, ele teria teoricamente que corrigir. E aí é onde acontece o problema de, na maioria das vezes, você observar que tem sax desafinado na orquestra, né? Então a gente tem que se habituar a afinar com o órgão. O órgão vai dar a nota para a gente e a gente tem que aprender a ouvir e replicar aquela mesma nota. Não chegou, a gente vai corrigir aqui. Se tiver muito baixo, né? O instrumento está grande, eu vou diminuir o tamanho. Se tiver muito alto, o instrumento está pequeno, eu vou aumentar o tamanho. Basicamente é isso. Então, pessoal, aqui a gente vai mostrar as partes do saxofone e a diferença aqui entre um modelo e outro, tá? Então a gente tem aqui, ó, o saxofone soprano reto, né? As partes do instrumento, pessoal, são poucas partes, tá? A gente tem aqui, ó, eu vou desmontar aqui para vocês verem. A gente tem o corpo, tá? Esse instrumento aqui, ele não tem campana, ou melhor, tem essa campana aqui, mas é reta, né? Como o próprio instrumento fala. Aqui a gente tem o sax alto, né? Que ele tem a campana curva, tá? Então a diferença é essa. Então aqui é uma parte, é o corpo, aonde tem todas as chaves, sapatilhas, enfim. Aqui é o corpo do instrumento. Aí aqui, pessoal, é onde acontece a mágica, tá? Aqui a gente tem o tudel, que é essa parte aqui de metal. Vou tirar aqui, ó. Tá? A gente tem o tudel, que é essa parte de metal, tá? Aqui a gente tem a boquilha, tá? Boquilha. Aqui a gente tem o cobre-boquilha, tá? Aqui a gente tem a palheta, que é o que vibra e faz sair o som, tá? E aqui a gente tem a abraçadeira, que é o que segura a palheta na boquilha, tá bom? Aí aqui a gente tem uma peça muito importante, que é a VSUP, que é uma correia que serve para prender nessa parte do instrumento aqui, para ajudar a sustentar o peso, né? E auxilia muito, é indispensável esse instrumento, principalmente esse acessório, principalmente para os instrumentos grandes, tá? E aqui a gente tem na sequência de tamanhos aqui, né? Esse aqui é do sax soprano, como vocês viram, eu acabei de desmontar. Aqui a gente tem o sax alto, tudel, boquilha, palheta, abraçadeira e cobre-boquilha, tá? Falando um pouquinho da boquilha, pessoal, observem que todas as nossas boquilhas são essas boquilhas pretas. Nós não temos boquilhas de metal. Essa boquilha aqui é conhecida como boquilha de massa, né? É uma espécie de plástico, PVC, né? Por quê? Porque é a boquilha mais indicada para o tipo de som que a gente faz na congregação. Nossos hinos, eles são sacros, né? Então, a gente necessita ter um som mais escuro, um som mais fechado, né? E a boquilha de metal, ela proporciona um som mais aberto, um som mais claro, né? Então não é indicado para o nosso estilo musical, tá? Então aqui todos os irmãos estão na obediência aqui. A gente tem aqui do sax tenor, observem os tamanhos, né? Aqui a gente tem soprano, alto, tenor. Aqui eu tenho a palheta do tenor, ó, ela é maior que a do alto, tá? Pouca coisa, mas é maior. Aqui a gente tem o tudel, tá? Esse tudel curvado.
e a gente tem aqui a abraçadeira. Aqui a gente tem o barítono, apesar do barítono ser um instrumento grandão, mas o tudel dele é pequeno, tá? O pescoço do instrumento que acaba de fazer esse prolongamento. Então a gente tem aqui a boquilha dele é bem grande, ó, tá? A palheta também é um pouco maior, tá bom? A abraçadeira tá aqui, cobre boquilha. E aqui a gente tem o pai de todos, aqui a boquilha do sax baixo, tá? Então a gente tem a boquilha, olha o tamanho desse negócio. Aí a gente tem a palheta, lembra que a gente falou da palheta de bambu, de fibra, e falou do outro tipo de palheta de acrílico? Aqui é uma palheta de acrílico, tá? Podem ver o tamanho bem maior, e o tudel é menor, por incrível que pareça, é menor até que o tudel do sax barítono, porém ele é mais grosso, né? E aqui a gente tem o cobre boquilha e a abraçadeira. Tá bom, pessoal?